Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast. Esse é um podcast especial onde nós estamos decretado e inaugurado um novo negócio. E esse novo negócio a gente vai falar para vocês ao longo do episódio. E esse episódio ele tem felicidade, tem amizade, amor, fraternidade, contabilidade, gestão, mas esse tudo no seu lugar para você realizar os seus sonhos aonde? Sobre duas rodas. Exatamente isso. E eu estou aqui hoje, nessa mesa, para falar para vocês de uma categoria de conteúdos que eu amo. Bom, estou na camiseta aqui, né? Harley Davidson, que é o quê? O mototurismo. Então, hoje nós estamos inaugurando, né? Estamos realmente colocando em prática e mostrando para todo mundo o que o mototurismo pode fazer na vida de uma pessoa. E com isso, para a gente proporcionar os melhores momentos de experiência para que você que quer fazer uma viagem para qualquer lugar do planeta que esteja dentro dos nossos roteiros, fazer com você, com uma pessoa especial, com o seu grupo. Então, esse podcast, ele vem para falar para vocês o quê? Explicar todos os nuances de como você pode fazer uma viagem, por exemplo, para o Atacama, para o Ushuaia, para Bariloche, com seus amigos de moto, com segurança, curtindo todos os momentos. E nada melhor do que isso, do que a experiência de pessoas que já foi, pessoas que fazem viagens, pessoas que estão dentro do contexto, não somente uma agência de turismo que vende pacotes, não, a gente viaja junto, nós fazemos junto, nós sabemos o que é de melhor para você que quer fazer essa viagem no melhor conforto, tá? Então, para apresentar essa mesa aqui, nós temos dois convidados de peso, que são os meus amigos e sócios, Rafael Basso e Thiago Melo, é isso aí. Então, primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Normalmente eu faço um debriefing aí, mas quem vocês são e por que vocês se apaixonaram por motos? Essa é a primeira pergunta. Bora lá. Então, eu sou o Thiago, sou um apaixonado por moto, tenho moto desde os 20 anos, já fazem praticamente 30 anos de idade, 30 anos que eu tenho moto. No início eu usava ela para passeios curtos, depois eu acabei me derivando, né, indo para Big Trail, onde eu usava para fazer viagens dentro dos nossos estados aqui, 3, 4 estados do país, e logo em seguida eu comecei a fazer viagens internacionais. Já rodei bastante, já fui em vários lugares, os lugares são belíssimos, né? E o desejo é sempre retornar, é sempre visitar novamente, chegar por outra estrada, chegar por outros caminhos. A Rota Ventos, ela vem ao encontro de levar nossos amigos para esses locais com a maior segurança, com maior transparência, com maior efetividade, poder fazer vídeos e fotos belíssimos dos lugares maravilhosos que, na maioria das vezes, a gente está dentro de um cartão postal. Então, esse é o Thiago, e agora eu deixo o meu colega aqui se apresentar. Então, eu sou o Rafael, né? Então, como o Thiago falou, sou um amante entusiasta aí das viagens de moto. Tive a oportunidade de conhecer alguns lugares aqui na América Latina, né? Então, com isso veio o desejo de cada vez mais estar vivenciando isso, né? Não só 1, 2 vezes por ano, mas o máximo de tempo possível. E com isso surgiu a ideia, então, de nós termos essa nossa parceria, né? Junto com o Cléo Andrade, com o Thiago Melo, de criarmos a Rota Ventos Mototurismo, para que a gente pudesse, então, compartilhar a nossa paixão, né, com outras pessoas que sempre tiveram essa vontade, mas sempre foram muito preocupadas com a segurança, com o roteiro, né, com o isolamento das estradas, com a dificuldade, daqui a pouco, de se comunicar. Então, com essa paixão e percebendo essa necessidade de muitos motociclistas, surgiu a ideia da Rota Ventos Mototurismo. E é para isso que nós estamos aqui, para apresentar esse novo projeto, né, essa nova empreitada, esse novo
desafio que está à nossa frente, então a ideia é que a gente consiga com isso transformar a vida de muita gente, né? As grandes histórias nunca começam sentado no sofá, então bora rodar que a vida dá lá fora, né? Amém! Aí sim, hein, cara? Aí eu vi realmente vantagem, porque assim, ó, quando a gente tá fazendo algo que realmente move o nosso coração, tanto na parte do hobby, do trabalho, porque tudo isso dá trabalho, né? Segurança dá trabalho. Não dá? Segurança dá trabalho. Então, como segurança, ela dá trabalho, você viajar em segurança, como o Rafael mesmo falou, você ter, né, se vocês me permitem um breve resumo, você poder viajar com os seus amigos, né, fazer um pacote de viagem para um destino difícil, complicado, né, que você tem que ter um tempo de preparo, planejamento, né, financeiro dos dias e tudo. Então exige um planejamento a mais que uma viagem que você vai lá, compra na CVC, você pagou, vai lá e voltou e você não se preocupa com nada, né? Então assim, fazer essa viagem, fazer esse movimento de experiência para a pessoa que está comprando esse pacote de viagem é uma coisa, dá trabalho. Então, se torna o nosso trabalho fazer isso para você, né, com tudo incluso, para que você não se preocupe com nada em relação a partes, vamos dizer assim, mais chatas, burocráticas e planejamento. Você só vai escolher os pacotes e você vai ir na viagem com todo o apoio e experiência de quem já foi. E fazer juntar tudo isso aí em uma experiência só, que é uma viagem. É isso? Isso aí, isso aí. São muitas possibilidades numa viagem dessa, né? Então a gente tenta mapear todas as variáveis de uma viagem dessa, né? E tenta controlar ela da melhor forma possível, passando segurança para os nossos clientes. Legal. Então, assim, ó, antes de a gente dar o pontapé inicial, vamos dizer assim, eu gostaria de falar sobre a questão da segurança, tá? Acho que a segurança é um dos primeiros tópicos aqui que veio na minha pauta para a gente poder iniciar nossa conversa. Nós sabemos que quando a pessoa vai comprar uma moto, vai fazer uma viagem, ela sempre se preocupa com a segurança, porque você está em duas rodas. Né? Então, assim, entre você viajar de carro e viajar de avião ou viajar de moto, vamos dizer assim, a moto, ela tem uma segurança, ela exige um ponto de atenção maior, porque você está sobre duas rodas e sobre os elementos, a chuva, o vento, e se a gente está falando do Ushuaia, do Atacama, os climas são totalmente adversos, certo? Então, assim, como que vocês se prepararam, como que nós preparamos aí a parte do seguro viagem, seguro saúde? Como que é isso para a pessoa que está adquirindo um pacote da Rota Ventos na questão de seguros? Então, Cléo, o que eu queria, aproveitando esse gancho, eu queria complementar que não só a parte de seguros, né, o seguro de viagem, o seguro saúde, mas a segurança para um motociclista vai muito além disso, né? Vai saber quem é a pessoa que está ao teu lado, quais são as possibilidades que você tem de encontrar obstáculos pelo caminho, né? Então, a segurança ela vai muito além disso. E para te responder essa pergunta, a gente tem o nosso foco, né, em oferecer pacotes, né, ou roteiros de viagem extremamente planejados e executáveis, né? Em roteiros que são previamente conhecidos, previamente desbravados, para que a gente possa não só oferecer um seguro, mas e sim uma experiência que proporcione memórias inesquecíveis, né? E memórias inesquecíveis boas e não traumáticas, né? Que muitas vezes as coisas podem sair do controle muito rapidamente. Então, respondendo essa questão da segurança, oferecer guias experientes, roteiros planejados, né? Tentando eliminar o máximo de riscos possíveis que possam ocorrer durante a viagem. E quando a gente fala de um seguro viagem, a gente está falando por um caso extremo, né? Seria, bom, as coisas acontecendo de forma inesperada, vou necessitar acionar o meu seguro, né? Então a gente trabalha muito na segurança para que as coisas não aconteçam de forma inesperada.
E esse seguro viagem a gente pode contratar para algumas coisas que venham a fugir né, do nosso controle. E o seguro saúde, a gente acha que o seguro saúde normalmente seria para um caso extremo, mas muitos de nós esquecemos, né, que às vezes uma simples dor de dente acaba com o roteiro de uma viagem que deveria ser o sonho de uma pessoa. O cara vem há anos planejando isso, pensando, né, qual vai ser a experiência inesquecível, e ele esquece que daqui a pouco uma dor de dente pode botar tudo isso a perder. Então o seguro de vida não, o seguro saúde também é para isso, né? É para essas pequenas coisas que muitas vezes acabam incapacitando o piloto, né? E aí acaba com os planos de uma viagem inesquecível para uma viagem traumática. Entendi. Então quer dizer que dentro da Rota Ventos a gente tem até socorrista de dor de dente ou não? Como que é isso? Me conta essa história aí, eu fiquei sabendo ali no debriefing, que diz que tinha até um cara que se fosse na água do degelo lá, mergulhava para salvar. Então. Quase isso. Quase isso. Me conta como, ó. Então a gente falou ali do seguro, né, a saúde e tal. Como que fica essa questão dos primeiros socorros? Vamos dizer assim, se acontece qualquer tipo de coisa, né, qualquer item, a empresa está preparada para atender esse tipo de situação adversa? Nós não queremos que aconteça, Sim, mas claro. se acontece, nós temos o respaldo, vamos dizer assim, que tudo está sob controle. Pelo menos os primeiros socorros, que é vamos dizer assim... o primeiro atendimento. Primeiro Primeiro atendimento, atendimento. né? Como que é? Sim. Estamos preparados. Eu mesmo eu tenho curso de 60 horas de APH. Durante alguns anos, antes da minha filha nascer, eu trabalhei com a parte de emergência numa ambulância, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Eu fazia esse trabalho por causa de uma expertise minha, que eu trabalho na parte de resgate com cordas. Com maca. Então, todas as pontes, se algo acontecesse, era eu que entrava para socorrer, retirar a vítima lá de baixo com maca, com cordas, polias e tudo. Para que isso acontecesse, né, para que eu pudesse estar dentro de uma ambulância, eu acabei fazendo o curso de APH de 60 horas. Então, eu tenho o curso de primeiros socorros, né, esse primeiro combate, essa primeira assistência a uma possível vítima, sim, temos. Nós vamos levar equipamentos de primeiros socorros básicos, né? Eu não vou levar uma maca para viagem, Deus me livre, né? Não vou levar um colar cervical, mas equipamentos básicos de atendimento de primeiros socorros. Né? Para Então, dar o suporte até a chegada da equipe de resgate médica. Exato. Então, existe essa expertise numa das pessoas do grupo, no caso sou eu, mas a gente deseja que nunca utilize, né? E para dor de dente a gente leva um remédio para dor. Essa aí foi bem boa. Então. Beleza, não tenho dor de dente, mas acabou minha gasolina. Ai. Então. E agora ferrou, acabou a gasolina, acabou. Como se não abastece, cara? O que acontece? Vamos supor, se os caras estão indo para Otacampo, já eles têm noção que cada posto eles precisam completar o tanque, e cada moto tem a sua autonomia e tem escrito lá no computador de bordo. Então, assim, você tem todas as informações. Então, pelo amor de Deus, não deixa acabar a água da sua moto, rapaz. Primeira coisa, né? Você tem que ter a tua responsabilidade. Mas, se acontecer, o que a Rota Ventos faz se acabar a gasolina no meio do Atacama? Então, quer falar, Rafael? Posso falar? Então, a ideia, né, é que a gente trabalhe com os nossos roteiros muito detalhados no planejamento, né, e eles sejam sempre executados previamente. Com isso, a gente consegue ter uma assertividade de quais são, por exemplo, os pontos de parada para abastecimento, os pontos de parada para descanso, né, para alimentação. Então, todos os nossos roteiros, a gente toma esse cuidado para que, vamos lá, dentro de uma viagem a gente não tenha nenhuma pane seca com a moto de algum participante, as nossas motos, né? Mas vamos lá, fugiu do nosso controle, passamos o posto, teve uma tormenta, o posto foi danificado, não temos como abastecer. Ou ainda, chegamos no posto e não tinha combustível. O que para a América Latina é bem comum de acontecer, né? A gente tem então o nosso suporte de combustível reserva, né? Que vai servir para que a gente consiga, então, numa situação de apuro, né, consiga resolver isso da melhor forma possível, sem que
haja um desgaste ou um estresse excessivo da equipe, né? Então a ideia é que a gente sempre trabalhe com esse tanque de combustível reserva, né? Então, numa eventual emergência, caso algum participante ali, alguém da nossa equipe tenha uma pane seca, a gente vai ter ali um tantos litros de reposição para chegar até o próximo posto de combustível. Exato. No briefing, quando as pessoas chegarem até nós, no briefing inicial, a gente vai questionar qual é a moto que a pessoa tem, qual é a autonomia dessa moto, se ela tem um reservatório reserva para levar combustível, A experiência de pilotagem. qual é a experiência, se ela já fez algo nesse sentido, porque nós vamos levar tanques de combustível na moto com gasolina reserva. E a ideia é não usar em nenhum momento isso. Tá? Por quê? Porque o planejamento, a rota que foi criada, a rota que foi traçada e o planejamento dos postos de gasolina nos dão essa segurança. Claro que nem tudo a gente consegue controlar. Então pode acontecer, como já aconteceu numa viagem conosco, onde a gente chegou num posto de gasolina e não tinha combustível. Ou chegamos num posto de gasolina e não aceitavam cartão de crédito, né? E a gente pagou em espécie. Então, existe essas... Muitas variáveis no planejamento, né? Essas variáveis, exato. Então, são variáveis que a gente só toma conhecimento quando a gente está viajando, né? Com os nossos guias, a experiência de cada guia, para cada destino que nós estamos aqui, né? Se propondo a transformar a vida das pessoas com essa experiência. Então, a gente já tem esse expertise, esse conhecimento prévio, então isso também nos proporciona e nos ajuda a responder a tua pergunta inicial, que era o que faz parte da segurança, como é a segurança, né? A minha preocupação principal com todos da minha equipe, em primeiro lugar, é a segurança, e segurança passa por todos esses pontos, né? Quem é o cara que vai dar apoio numa situação de necessidade de saúde, a moto estragou por qualquer motivo, tivemos uma pane seca, choveu demais no dia anterior, no dia seguinte a gente não pode sair do local, a gente tem que encontrar uma outra alternativa, né? Ou muitas vezes o não fazer nada faz parte do plano, né? O mais adequado nessa situação, em questão de segurança, é aguardar a próxima janela de tempo para poder rodar com segurança. Nós tivemos uma situação numa viagem onde o planejamento não era passar 2 noites naquela cidade, era no destino final. O que aconteceu? Devido à chuva, devido a uma tempestade, a gente acabou ficando mais um dia na cidade, esperando aquela tormenta passar, e seguimos o nosso roteiro, tá? O que aconteceu é que o destino final alterou. Em vez de ficar 2 noites naquela cidade, a gente só ficou uma, né? A gente conseguiu cumprir com o nosso cronograma, mas isso aconteceu. Então, aí claro, né? A gente depende do clima também. Com certeza. Cara, sabe o que eu vejo como segurança imprescindível? Ter uma boa noite de sono. É segurança. Exatamente. Porque você vai rodar na moto, dia todo. O dia todo. Então você tem que ter uma noite muito boa de sono. Confortável, descansar, ar-condicionado. É verdade. Né? Lógico, tudo depende das condições do local que nós vamos estar, mas sempre o melhor para ter um bom descanso. Pegando o gancho disso, hospedagem. Então, como funciona, né? Vamos falar ali de um roteiro, de roteiros pré-estabelecidos aí para o negócio, que são os roteiros que estão hoje dentro do calendário. Quais são hoje? Colônia do Sacramento, nós temos um dos roteiros é a Colônia, o outro roteiro é Los Caracoles, Mendoza, o outro roteiro é os Lagos Andinos, em direção a Bariloche, Ushuaia e Atacama. São os roteiros mais fora do país que estão desenhados, né? A nossa ideia é sempre buscar roteiros autênticos e exclusivos, né? A gente sempre busca ir além do óbvio. Então, muitos lugares maravilhosos ainda não são conhecidos. Então, a gente sempre busca sair daquele pacote mais turístico, né? E ir buscar lugares únicos. Então, também com esse intuito, né, de buscar lugares únicos, a gente acaba tendo que ter um planejamento muito mais detalhado, porque não se trata de um roteiro onde todo mundo vai, lugares onde todo mundo conhece. Então a nossa ideia também é ter isso, né, é ter essa pegada mais adventure,
para explorar, deixar de explorar o óbvio, né? Buscar o único, o inenarrável. O inenarrável. Exato. E assim, se a pessoa quiser personalizar o pacote de quartos delas, assim, então a gente tem essa viagem, então a hospedagem é inclusa dentro do pacote, e essa hospedagem que é inclusa, né, as pessoas, né, os parceiros de viagem do nosso grupo, eles escolhem essas hospedagens antes da viagem acontecer, né? Vai viajar de casal, né? A gente tem alguma necessidade especial, por exemplo, a gente não sabe se a pessoa quais são o que ela precisa, né? E ver isso antes da viagem acontecer. Isso acontece? É possível? Não é possível? Como que vocês lidam com isso dentro de um grupo? Vamos supor de um grupo de 8 pessoas, vamos dizer assim, né? 8 motos, né? E essas 8 motos, vamos imaginar aqui que essas 8 motos todos sejam casais. Vamos imaginar esse grupo, tá? Como exemplo. Total, Então, 16. Isso, eu digo, tô contando pelas motos, vamos dizer assim, mais as pessoas ali que estão dando suporte. Como que acontece essa questão da hospedagem? Bom, a ideia é que a gente trabalhe com a nossa empresa, né, com pacotes personalizáveis, né? Vamos lá, como você deu exemplo, eu tenho 4 grupos de amigos que nós gostaríamos, nosso sonho aí pro Atacama. A gente personaliza de acordo com a tua expectativa. A minha expectativa, eu tenho mais disposição para rodar muitos quilômetros durante o dia, eu tenho menos tolerância a rodar tantos quilômetros, eu quero sempre dormir em quartos separados, né? Eu quero quarto exclusivo, eu não quero compartilhar com ninguém. A gente parte desse princípio, né? Que todos os quartos serão individuais, né? Para que a gente possa ter um descanso, ter um relaxamento, né? Poder descansar mesmo a mente e o corpo, porque a gente pode ter, de repente, né, a sorte de cair com um amigo que ronca muito, né, e a gente não consegue descansar. Exato. Então, a gente brinca, mas isso é uma coisa que realmente importuna as pessoas durante alguns dias nessa situação. A ideia é que a gente trabalhe com isso, personalize rotas, personalize grupos, né, e aí a questão é o seguinte, eu posso personalizar, não, eu vou viajar só com meus amigos, eu posso dormir com 2 ou 3 amigos no mesmo quarto. A gente consegue personalizar isso. Do mesmo jeito que se você viaja com uma garupa, eu quero dormir com a minha esposa num quarto separado e não quero ter outras pessoas, né, compartilhando o quarto comigo. Então, tudo é possível a gente personalizar de acordo com o gosto, com a personalidade de cada passageiro. Tem alguns hotéis que eles dão a possibilidade de ter suíte master, a standard, né? Então, assim, quando o hotel nos permite, que são hotéis, a gente tenta buscar um hotel com qualidade, então a gente está falando de 4 estrelas aí, que tem a piscina para o pessoal poder relaxar, daqui a pouco uma parrija, né? Nem todos os lugares a gente tem um hotel desse porte, né? Tu pega alguns vilarejos que tu não consegue, vai ter que ir para uma pousada. Mas, quando existe essa possibilidade que o hotel nos dá essas alternativas, a gente coloca isso no site e a pessoa pode contratar já o seu pacote indo para uma suíte master, ou indo para um standard, ou indo para um quarto duplo. Né? Então, existe essas possibilidades, sim. Na ideia que nós não vendamos, né? E essa palavra para mim ainda soa um pouco estranha, vender um pacote turismo. A nossa intenção aqui não é vender um pacote, é vender uma experiência, né? E por sermos motociclistas, viajarmos, a gente entende que o descanso, né, é uma coisa importante. Então, assim, o que vai te permitir no outro dia rodar, não, dependendo do caso, 700 quilômetros, porque nós sabemos aqui que para a Argentina existem roteiros que a distância entre um posto de combustível e outro é em torno de 600 quilômetros, 500 quilômetros. Então, a gente tem que estar disposto a fazer esse tipo de jornada, né? E com uma noite mal dormida, isso se torna um calvário e não um prazer, né? Com certeza, isso é de suma importância, tá? Noite bem dormida, acordou cedo, tomou aquele café da manhã com aquele suco de laranja, aquele café preto com pão e ovo, gostoso, né? Aquele café de hotel gostosinho. A media luna. As media luna. As empanadas. Cara, é sensacional. Então, assim,
né? Noite descansada, café tomado, e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai curtir a estrada e fazer as atrações turísticas. E atrações turísticas eu não estou falando de entrada em parques, eu estou falando de você olhar o visual, deslumbrar uma montanha, né? Correr com a moto, esse é o passeio. Aí, fora né, o passeio, a rota dos ventos, a rota vento, você ali, né, pilotando sua moto, tem ainda uns a mais, né, as coberturas de chocolate, vai ter os granulados, vai ter coco por cima, quem quer, entende? Então, o que são isso? São as atrações turísticas bônus, né, que isso tá dentro do pacote, vamos dizer assim, que a gente pode também oferecer. Então, vamos dizer assim, entradas de parques ou atrações turísticas ou algum lugar que precise ter uma entrada de pagamento, né, desertos, montanhas, glaciais, lagunas, vulcões, ilhas, eu não sei se tudo isso é aberto ao público, ou se tem que pagar uma entrada, ou quando for lá, essa entrada já vai estar paga, como que funciona, né, vamos dizer assim, tem aquele pico, onde que eu fiquei sabendo que tem o tal do degelo, que é muito lindo, então é uma parada obrigatória, você não paga nada para entrar, é só você vislumbrar, mas existem lugares que pagam e lugares que não pagam. Como que funciona isso para a Rota Ventos? A gente tem hoje em toda a América Latina, né, lugares, graças a Deus, né, nós somos abençoados com paisagens belíssimas, né, e termos essa oportunidade de conhecer esses lugares é fantástico. Então, como eu falei antes, a ideia é que a gente saia do óbvio, né. Hoje em dia, por exemplo, uma pessoa quer conhecer Bariloche, né, a ideia é que ela pegue um voo em São Paulo, faça a escala em algum outro lugar, em Buenos Aires, e desembarque em Bariloche. O mototurismo, ele é muito mais sobre a jornada do que sobre o destino, né? Então, assim, a pessoa que pega um avião em São Paulo e vai a Buenos Aires e de Buenos Aires vai a Bariloche, ela perde a parte mais bonita do passeio, que é a estrada, né? É aquela troca de imagens, aquela troca de paisagens, né? Sentir o aroma da estrada, sentir o vento, né? Sentir aquela experiência. Então, a gente percebe que a jornada é muito mais importante que o destino, né? Então a gente sempre procura sair desse óbvio, né? Sair daquele turismo óbvio, né? É conhecer os lugares, é buscar o que é diferente, né? Se introduzir na cultura local, conhecer esses lugares. A gente tem muitas paisagens, muitos lugares hoje que são pouco exploradas, né? E a gente parece que está num outro mundo. Isso é tão distante de mim. Na verdade, isso está ao nosso alcance, né? A Rota Ventos pode te ajudar a realizar isso. Então, a gente pensa em todos esses detalhes, né? Todo esse planejamento de roteiro, o visitar antes, o conhecer antes, o planejar postos de combustíveis, planejar hotéis, planejar restaurantes, planejar o que possa vir pelo caminho, né? E também apresentar o que há de mais bonito nesse mundão de meu Deus, né? Muito bom. Sobre determinadas rotas de viagem, existem alguns locais, alguns passeios que realmente são pagos, né? Que dentro do cronograma, quando a gente oferecer, vai estar elencado aquele passeio por nossa conta ou não, né? Ou tem a opção da pessoa fazer. Então, tem alguns passeios em alguns glaciares que são pagos, outros não. Tem passeios em águas termais, os geysers, o passeio ao farol no Ushuaia, que a gente contrata o catamarã, ou a Ilha dos Pinguins, que tem que contratar para fazer o passeio. Então, tem alguns passeios que podem estar no pacote ou não, como experiência de vida, né? Uhum. Então, eu já tive no farol, no Ushuaia, e é uma experiência fantástica, tu estar lá e não ir naquele farol, não dar a volta no farol, né? Então, tem alguns passeios que sim, dependendo da rota, vai estar elencado. E por isso que a gente personaliza o pacote, né? Então, assim, tem coisas que são importantes para determinado grupo de pessoas que para outras pessoas não estão na mesma sequência de prioridades, né? No mesmo ranking de prioridades. Então a gente consegue personalizar isso de acordo com cada um. Obviamente que existem parques, né, que a gente pode sair da Rota 40, andar aqui uns 40 quilômetros e conhecer um glaciar, né?
eu conhecer a Laguna Esmeralda, né? Então a Sim. gente consegue mostrar outras coisas. A Laguna Esmeralda, por exemplo, é necessário que você deixe a moto em determinado ponto e faça um trekking. Nem todos estão dispostos a caminhar esse trekking, né? Fazer essa jornada. Obviamente que isso é muito gratificante, você vai conhecer um lugar fantástico e provavelmente vai marcar a sua vida para sempre. Mas nem todos estão dispostos a isso. E por isso a ideia de não vender um pacote, vender uma experiência. Né? Qual é a experiência que você quer ter? O que você está disposto? Qual é a sua expectativa? O que você sonha com isso? A ideia aqui é realizar um sonho, né? É fazer com que aquela pessoa que esperou muitos e muitos anos, né, e sempre deixou isso para ano que vem eu faço, em um segundo momento, né? E agora a pessoa então vai realizar esse sonho. A nossa ideia aqui é ajudar essa pessoa a realizar um sonho, né? E o realizar um sonho começa com você comprando sua moto e fazer uma viagem dessa. Mas e se não tiver a moto, faz o quê? Aluga? Que aí? Aluga. A Rota Ventos aluga as motos para ir também. Você não precisa nem ter moto que a gente arruma para você. Como que é isso para a Rota Ventos? Cléo, você sonha, nós realizamos. Ai, ai, A ai. Rota Ventos, Pegou essa então? A Rota Ventos está preparada para realizar esse sonho também daquele entusiasta que daqui a pouco não tem uma moto mais apropriada para esse tipo de viagem, né? E aqui o Thiago pode me ajudar muito mais com isso. Mas o cara quer realizar esse sonho de conhecer o Atacama, o Ushuaia, Bariloche, né? Ele quer viajar. Conta pra gente. Tem como fazer. A gente consegue as motos alugadas, tem os acessórios todos da moto, então vai alugar os baús, mas eu não tenho roupa. A gente consegue alugar as roupas, alugar o capacete, alugar a luva. Então, todos os acessórios para a viagem nós conseguimos resolver. Tá? Junto a isso, nós vamos ter um checklist de equipamentos e de materiais e roupa, né? Até as roupas a gente tem checklist, né? Dependendo do tempo de viagem, tem um checklist de roupa para levar. E a gente consegue ajudar você a realizar esse sonho, tá? A ter essa experiência. Todas as motos são motos Big Trails, né? Ou é BMW, ou é uma Triumph, ou é uma Africa Twin. Né? Então são motos que permitem essa viagem, geram conforto para essa viagem. Uma segurança, né? Segurança então, também. A ideia é justamente isso. Você tem a vontade, tem o desejo de conhecer lugares fantásticos, a gente te ajuda a realizar isso. Beleza, peguei a moto e chegamos no primeiro pedágio. Como que faz? Passa batido, porque Passa batido. A Rota Ventos se preocupa com isso para você. Né? Capaz. A ideia é que você tenha as melhores experiências. E todo motociclista sabe que parar no pedágio não é uma boa experiência. Não, né? e ainda assim, né? Chovendo, tem que pegar a moedinha ou cartão e passar, né? Como eu e os meus amigos faziam, né? Iam primeiro, né? O testa de ferro pega e paga de todo mundo. Depois a gente pega, faz o rateio, vai tantas motos. Como que funciona para a Rota Ventos? A Rota Ventos, então, a gente trabalha com o nosso guia, né? Com a experiência do Thiago puxando a jornada. E nós temos os nossos staffs. Então, no caso das rodovias brasileiras, que a gente tem muito pedágio, a ideia é que sempre um membro da equipe, né? Antecipe-se ao pedágio para que todo o comboio consiga passar de forma livre, que a gente consiga com isso perder menos tempo e nos proporcionar mais horas de rodagem, né? Mais quilômetros rodados durante o dia. Então, esse planejamento, né, logístico, a gente tem também todo esse cuidado, para que, como a gente vai fazer algumas viagens por elas serem muito longas, todo o tempo importa, né? Todo quilômetro a mais soma no final do dia, né? Então, isso é uma preocupação que nós temos. Com a Rota Ventos, você tem só a preocupação de ir. Tá, e na hora de comer, então, faz o quê? O que vocês fazem? Porque assim, todo mundo tem... o café tá incluso dentro do pacote, isso? Sim, Porque isso. você tá dentro da hospedagem, e daí nós temos ali, depois do café, nós temos ali o almoço e janta. Como que funciona? Como que é esse itinerário da alimentação para o grupo? Então, a ideia é que pelo planejamento feito, né, em cada ponto de parada, a gente tem, então, a sugestão de alguns restaurantes. Né? Porque é um pouco complicado, por exemplo, você determinar valores de alimentação ou levar todos para almoçar no mesmo local. Tem pessoas que, quando estão pilotando, gostam de comer menos, né? Se sentem mais dispostas, têm mais energia.
Outras pessoas comem um pouco mais, outras pessoas comem determinado tipo de alimentação, prezam por uma alimentação mais saudável, né? Um tipo de refeição. Então, a questão do almoço e do jantar, né? A questão principalmente do almoço é que cada um, né, tenha ali a liberdade para escolher aonde gostaria de comer, o que gostaria de comer, mas a gente sempre tem a orientação e a sugestão de restaurantes, né? Alguns tipos ali para que a pessoa possa, então, né, fazer a sua refeição de forma adequada e elegível, né? Em quase todas as... não é uma regra, né? Mas a maioria das cidades a gente já passou por alguns restaurantes, então a gente conhece. A gente tenta pegar um restaurante que sirva carne, uma parrilla, quando existe essa possibilidade, alguma coisa de frutos do mar ou algo ainda vegetariano. Então, a gente tenta ter essas opções, uma cafeteria, né? E aí o grupo decide. Se o grupo decidir todos comerem uma parrilla ou um frutos do mar, sem problema nenhum. Tá? Mas pode acontecer de um casal querer comer no restaurante vegetariano. Né? Então, temos os pontos de encontro, o hotel, então tem a referência ali para todos, né? Então, as pessoas podem lidar desta maneira, né? Porque nós vemos que sempre tem um imprevisto, né, pessoal? Né? Sempre tem um imprevisto, né? Então, por exemplo, agora vai acontecer um imprevisto nesse episódio. Eu vou ficar esperando você curtir, compartilhar com os seus amigos, para todo mundo que quer viajar com a sua moto, com os seus amigos. Então, eu vou ficar esperando você curtir, porque esse conteúdo está sensacional. Imagine você ter conteúdos semanais, quinzenais, mensais, não sei como que vai ser o desenrolar, né, desses conteúdos, mas a gente quer fazer muito mais para vocês. Então, se você quiser que esse projeto continue, você curte, compartilha com seus brother, que eu tenho certeza que um dia, né, você pode estar junto com a gente, ou ainda pegar muito conhecimento e dicas para suas viagens do que nós já fizemos, que nós pretendemos fazer isso também, né? Entregar muito conteúdo para você que quer fazer aí a sua viagem. E dos imprevistos, então, todos estão precauços, né? Nós estamos ali sempre precavidos aos imprevistos. E falando de imprevisto, às vezes acontece os documentos, né? O imprevisto é o policial te parar, né? Ou você parar num posto policial, acontece, eu não sei, é um imprevisto. Furar um pneu de uma moto, enfim, são imprevistos, né? Isso a gente está calçado. E aí a gente está falando de documentação, né? A questão ali, você vai viajar para outro país, então sempre tem a questão documental, né? Certo. Da carta de motorista, vamos dizer assim, das pessoas que estão aqui no Brasil, eu posso pilotar lá, não posso, né? A moto anda para o lado esquerdo da pista, direito, como que acontece isso? Então, eu gostaria de falar sobre a documentação. Eu quero viajar para Atacama, o que eu tenho de documentação, o que a empresa se respalda nessa questão para que você tenha uma viagem sem complicação. Então, no briefing inicial, a gente vai municiar, né, passar as informações para o nosso colega que está contratando a experiência, né, a viagem. E ali nós vamos passar um checklist de todos os documentos que a gente precisa. Junto a esses documentos, a gente vai, logo em seguida, começar a gerar os documentos da viagem. Né? Então, a carteira de motorista dele, sim, é utilizada lá, é permitido, ela tem que estar válida. Né? Os documentos da moto, né? Os documentos da moto, com a vigência daquele ano, né? O licenciamento do ano. Nós vamos produzir, ir atrás da carta verde, na viagem para Uruguai, Argentina e Paraguai. E se for para o Chile, o SOAPEX, que são os documentos obrigatórios. Tá? Isso tudo vai ser colocado numa pasta daquele piloto. Tá? Nós temos ainda... Importante levar a identidade, porque a identidade nova é aceita no Mercosul. Né? Se não tiver a identidade, levar o passaporte. Tá? Então a gente sempre anda com 2 documentos. É interessante estar com 2 documentos. Tá? Tive uma experiência aí há 20 e poucos anos atrás, onde um documento se perdeu e a pessoa que estava comigo só tinha um documento. A gente teve que ir num consulado, gerar um documento para poder... E a gente foi de avião, né? Ingressar no avião para voltar e entrar no país. Então,
é interessante sempre levar 2 documentos de identidade. A de motorista vai, né? Então, ou a identidade ou o passaporte. Os documentos individuais, né? Então a gente entende que carteira de motorista válida, né? E na categoria exigida para pilotar uma moto é de responsabilidade do piloto. Uhum. Os documentos individuais da moto, né? Também são de responsabilidade do piloto, que num caso de locação, né? De uma das nossas motos, a preocupação com isso é nossa. E tem mais um documento gerado no cartório, né? Isso, então assim, toda a documentação para transpasso de fronteira, a preocupação é nossa, né? O que a gente vai passar, a relação de documentos que a gente precisa para providenciar esses documentos de transpasso, entrada e saída, né, das aduanas. Então isso é uma preocupação nossa. Você, como nosso passageiro, né, como nosso colega de viagem, você não se preocupa com isso. Tem que se preocupar com a tua carteira de motorista válida, o documento de licenciamento IPVA da sua moto paga, e o restante a gente providencia para você. Então é uma preocupação a menos, né? É menos uma pergunta, é menos um C na cabeça do piloto, menos uma preocupação. Maravilha. Gente, agora um debriefing de tudo que nós falamos aqui para você. Seguro, ok. Combustível, ok. Hospedagem, ok. Atrações turísticas, ok. Aluguel de moto, se você não tiver a sua, ok. Pedágio, só passar que tá liberado. Alimentação, encher o pandu lá para poder rodar bem, beleza. Os imprevistos, tá calçado, documento sensacional. Falta o útil para fechar com chave de ouro, que é o quê? O filme da viagem. É o principal, né? É criar memória e é registrar essa memória, né? Como eu fiz a minha primeira vez, há muitos anos atrás, e o Rafael também, né? São experiências ímpar, né? É algo assim que tu vai daqui a pouco fazer uma vez só na tua vida e que a gente tem que registrar a todo momento, né? Eu não abro mão disso, a gente vai com 2, 3 câmeras penduradas no capacete, no ombro, porque a gente registra realmente as viagens. A gente tem uma equipe de gravação, filmagem, áudio, vídeo profissional, então a nossa proposta é entregar a melhor qualidade em imagem para os nossos colegas, né, para os nossos clientes, é saber que aquela imagem, aquele registro vai ficar em altíssima qualidade para o resto da vida. Então, a qualquer momento, você vai poder relembrar aquela experiência ímpar, inenarrável. Eu descobri essa palavra hoje, então estou empolgadão, né? Então, inenarrável, né? Então, a nossa proposta é que toda essa experiência que você vai ter a preocupação só de desfrutar, é que a nossa equipe de áudio e vídeo forneça para você, disponibilize para você toda a sua viagem em um filme, né, em fotos de altíssima qualidade, para que você possa aí ter consigo muitos e muitos anos. Então, exatamente. E quem vai fazer a parte de áudio, vídeo e filmagem, quem vos fala, a nossa produtora Toca. A Toca é parceira aqui, rapaz. Da Rota Ventos. Entende? Então, para quem conhece o nosso trabalho, para quem conhece os vídeos que nós publicamos, como a gente trabalha, como eu trabalho, é inenarravelmente incansável. Incansável, infinito, né? Então, você sabe que a qualidade que nós produzimos, todos os materiais, inclusive você que vai fazer a sua viagem, você vai vir falar aqui no seu podcast. Nós vamos fazer um episódio com um grupo todo aí, fazer um briefing, a gente vai conversar com você, você vai falar suas expectativas antes, vai falar depois, vamos mostrar essas viagens aí para você na tela depois também, para você contar um pouco da sua experiência, como foi, e para completar com chave de ouro o filme da viagem, que vai ser não só um vídeo, vai ser o vídeo com você falando das suas imagens, com os momentos especiais que aconteceram lá, que nunca mais vai sair em nenhum tipo de dispositivo, que isso vai estar dentro do YouTube, vai estar como arquivo, se você quiser, e ainda você pode compartilhar todos esses momentos, porque a gente sabe que você tá com o celular lá na frente do GPS, ou o próprio homem não tá acostumado, vamos fazer uma fotinha, vamos fazer um videozinho, aí você não se preocupa com isso, que eu vou encher o seu saco e vou não encher o seu saco porque você é gente boa com você, como a gente tá fazendo aqui. Eu vou chegar, e aí, cara, como que tá a viagem? Tá massa? O que tá acontecendo? Qual foi a paisagem mais foda que você viu naquele momento? Você vai falar a palavra, eu vou ter pego na minha câmera e essa filmagem vai estar dentro do seu filme porque você falou durante a viagem e cooperou com o trabalho do projeto para fechar
toda essa viagem com o filme, porque nunca mais vai ser esquecido. É isso? É isso, É isso aí. É isso aí. A ideia é que quando a gente viaja, né, o homem principalmente, a gente fica muito focado em vivenciar aquele momento, né? E os lugares são tão lindos, tão indescritíveis que a gente esquece muitas vezes de registrar aquilo. A gente se preocupa muito em sentir a experiência, né? Então a gente tem esse tipo de apoio, né, da Toca para nos ajudar com as imagens, com as filmagens, né, com a captação dessas experiências, assim, isso vai nos ajudar muito. Porque a gente leva a nossa câmera, a gente leva o nosso celular, mas a gente esquece de fazer as coisas, né? A gente fica preocupado em ver, em sentir, né? Sentir o cheiro, né? Sentir o vento, ver a luz, ver a paisagem, e a gente muitas vezes não dá tempo de registrar tudo isso. Esquece de registrar. Exato. É porque nunca uma câmera ela vai transmitir o que o olho nu, que feito pelo Criador, vai nos passar naquele momento, porque não é só a imagem, é o vento, o ar rarefeito, a temperatura, o calor, frio, né? o abraço, a moto quente, o cheiro. Então você vai experimentar todas essas sensações com a Rota Ventos. E agora, nós chegando ao fim aqui do nosso primeiro episódio aqui da Rota Ventos Podcast, então eu gostaria de passar a palavra aí aos nossos convidados para falar a sua última frase aí, a sua última palavra, o seu último recado, até a gente finalizar aqui o nosso episódio. E curta esse episódio, porque, ó, só conteúdo top. Isso aqui só é a introdução do que vai acontecer. Fora isso, nós vamos convidar montadoras de moto para poder falar das motos aqui, né? Você BMW, você Ducati, você Harley Davidson, você Triumph, você Honda, você que tá vendo, ouvindo, né, e pegando essa visão aqui, esse é o primeiro episódio. Estamos abertos a parcerias. Quem quiser, né, tem aqui o link aqui embaixo, você pode mandar a sua carta de parceria, a gente vai avaliar e ver o que é melhor para o grupo e para a produção de conteúdo, né? Porque vai ser uma produção de conteúdo monstra. Drone, câmera, cinema, cara, o que você imaginar vai ser produzido. Beleza? Rafael, está à sua altura as suas palavras antes do pontapé inicial, do fechamento final aí, meu irmão. Então, Cléo, obrigado por ter nos recebido aqui, por ter aberto esse espaço para a gente divulgar esse nosso projeto, né? Nós temos aí as melhores vibrações que esse negócio vai dar certo, porque a ideia aqui é proporcionar experiências, né? Memórias, lembranças. A gente quer muito trabalhar com isso, né? Então, assim, o vento nos chama, a estrada nos espera. Rota Ventos, a sua aventura começa aqui. Aí, pessoal, valeu, vem com a gente que é sucesso. Aí, fala aí agora então, Thiago. Falou bonito, né? Falou bonito, porque ele deixou pouco pra mim. Deixou pouco pra mim. Mas importante, ele ficou ali 10 minutos se preparando. Planejamento, estratégia. Você sabe que o planejamento tá dentro do nosso escopo, né? E se o planejamento tá dentro do nosso escopo, faz parte de a gente estar bem preparado. Exatamente. Não é verdade? Imprevistos acontecem, mas a gente tem que estar preparado. É isso aí. Mas, Léo, quero te agradecer por ter me recebido aí, nos recebido, o Rafael também. Tá sendo algo fantástico, né? Esse sonho que nós estamos realizando, começando, dando o pontapé inicial. Realmente, eu acredito muito, e todos nós fizemos esforços para estar aqui, e eu vejo algo muito, muito legal daqui a alguns meses aí, daqui a alguns anos, para nós três aí. Desejo só sucesso e muito trabalho. Muito bom. Ó, quero dar um spoiler para você que nós já temos um primeiro convidado para o próximo episódio. Esse convidado é do Rafael, né? Não é? Do seu clube de tiro, como que é? Você contou ali depois? Então, pessoal, a gente tem alguns parceiros, como a gente anda muito de moto aí por esse Brasilzão, né? A gente conheceu muita gente e hoje a gente faz parte de uma comunidade, né? Que são os esportistas de tiro, e esses esportistas de tiro, eles têm o segundo maior grupo do mundo, né? Que é o Bodes do Asfalto.
A nossa ideia é que, então, a gente consiga, né, convidar os integrantes do BODES, né, isso é um sonho nosso, é uma pretensão nossa, né, a gente espera que eles aceitem o convite, né, mas que eles venham aqui compartilhar suas experiências, falarem das suas viagens, do que eles aprenderam, do que eles deixaram de levar na bagagem e sentiram falta, ou aquilo que eles levaram e não fez falta nenhuma, né, ajudar, então, aqueles que têm esse sonho também de descobrir o mundo em duas rodas a se preparar para essa jornada. Né? Então é compartilhar a experiência com essas pessoas que hoje vivem, né, são entusiastas do mototurismo, né, das viagens de moto. A ideia é trazer essas pessoas aqui para falarem um pouco sobre isso, né, sobre as suas experiências, sobre os seus sonhos, como a história deles começou, aonde eles pretendem chegar, né? Qual que é a visão, missão, visão do grupo. Exato. E não só o BODES, mas como todos os grupos de motoclube aqui, né? A nossa intenção aqui é realizar os podcasts aqui quinzenais, semanais, vai depender muito da nossa audiência, você que curtiu, você que compartilhou, então vai depender muito de você. Então nosso interesse, nosso intuito aqui é compartilhar conhecimento. E nada melhor que os grupos de motoclube para poder compartilhar dicas, para compartilhar histórias do que vocês estão falando, de como acontece isso aí, de outras lentes. Então, todos os motoclubes aqui estão convidados a compartilhar as suas histórias, né? As portas estão abertas para as motos aqui, a gente tem até o estacionamento da moto aqui na frente aí, entendeu? Então, vocês estão convidados. Ao longo do tempo, todo mundo vai receber os seus próprios convites e esperamos que seja o próximo em breve. São motociclistas fazendo material para motociclista falando de moto. É isso aí, né? É isso aí. Então, se você gostou, meu amigo, se você gostou, minha amiga, então curta, compartilhe, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que você vai ter muito conteúdo e também você vai ter muitas histórias para poder colocar aí nas suas bagagens, os seus alforjes ou nas suas maletas, para você poder fazer com que o seu sonho vire realidade com a Rota Ventos. É isso? É isso aí, pessoal. É isso aí, então. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Aê! Tchau.